E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou falar sobre componentes e como eles se comunicam, tá? Antes de ir para o conteúdo desse vídeo, quero só fazer uma errata ou uma informação adicional em relação ao vídeo anterior, que foi do relógio, né, digital, que foi o seguinte, eu até anotei aqui, né, já deixei aqui no ponto, que aqui por volta do minuto 16h30 até o minuto 16h50, quando ele dá aqui um erro, que eu tento passar um valor para minha input, eu falei que é porque eu não podia. O erro é porque eu estava passando o valor direto, quando na verdade não era, tá? Inclusive aqui ele fala qual que é o erro, que aqui quando eu vou para tela cheia, ele ele fica o nome ali do vídeo bem na frente, né? Mas eu até tirei um print aqui, que é justamente para mostrar isso para vocês. Aqui, ó, ele está falando o seguinte, o tipo number, ele não é assinável para o tipo string. O que que isso quer dizer na prática? Eu estava tentando passar um tipo número, number, para uma variável que era do tipo string. A minha variável time value, ela era do tipo string. Então, o problema, o erro que estava dando era esse, tá? Eu posso passar um valor diretamente para a variável, e sem fazer o que eu fiz lá na frente, né? Que foi colocar aqui entre aspas simples. De que forma que eu posso passar um string, por exemplo, para uma variável ali do tipo string? Simplesmente tirando os colchetes, tá? E quando eu coloco o colchete aqui, o que que ele espera? Desse lado aqui, ele espera uma expressão, tá? Puramente, tá? Sem as aspas simples. Ele espera uma expressão ou o tipo da variável. Por exemplo, se fosse uma variável do tipo booleana, eu poderia simplesmente passar o que false, o true. Se fosse uma variável, uma variável aqui, né? Um input do tipo numérica, eu poderia simplesmente passar do jeito que eu passei aqui, o zero. Só que como era uma variável do tipo string, eu precisava passar uma string para ela. Então, a forma de eu passar uma string era ou eu coloco aqui entre aspas, ou eu tirava aqui o colchete, tá bom? Uma vez que eu tirava que eu tiro aqui o colchete, então ele espera o que vem do outro lado aqui vai ser um texto. Beleza? Feito essa errata minha e adicionada a informação, tá? Vamos pro... tem só mais um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte. Eu não mencionei, aliás, eu mencionei que eu tinha feito, estava fazendo esse vídeo baseado assim no que a Larissa tinha feito, tá? É, ok, eu curti o vídeo dela, tá? Me inscrevi lá no canal dela e também deixei aqui na descrição desse vídeo, né, o link direto para o vídeo dela. Então, quem quiser ir lá ver a implementação que ela fez utilizando Angular, não, utilizando o HTML, CSS e JavaScript, vai lá, dá força, dá um like lá e se inscreve se quiser. Tá? Mas é isso, pessoal. Então, agora, dito isso, então vamos para o conteúdo deste vídeo, tá? Aliás, só antes de ir para o conteúdo desse vídeo, né? Só fazer aquela mendigagem aqui rápida para não entender. Considera se inscrever, curte, comenta e compartilha, beleza? Então agora vamos para o vídeo. Beleza, components. O que que é um componente, né? O que que é esse component, né? Um component, pessoal, um componente nada mais é do que uma classe em TypeScript tem esse decorator @component. Esse decorator @component, ele tem vários metadata aqui, ou propriedade, entenda como quiser, tá? E esses metadata, eles vão servir ali para que quando vai compilar, ele entenda o que que aquele componente quer fazer, qual que é os arquivos que ele está chamando ali, por exemplo. Eu já falei para vocês, eu acho que em algum outro vídeo, que quando a gente tem aqui, por exemplo, template URL, ele espera aqui do outro lado um caminho, né? Um path de um arquivo, a URL de um arquivo, que no caso é o nosso template.
que é o que contém o nosso HTML, tá? É, caso eu não precise, né? Assim, caso o meu HTML seja simples, criei um HTML somente para exibir um texto. Eu preciso de um arquivo? Não precisaria de um arquivo, eu poderia simplesmente colocar aqui direto. E aí, nesse caso, eu utilizaria o template, simplesmente o template. Então, desse outro lado aqui, ele vai encarar como texto. Esse daqui já não vai ser mais um caminho de um arquivo. Renderizando, se eu mostrar aqui para vocês, ele vai renderizar simplesmente o texto, tá? Mesma coisa, deixa eu voltar. Mesma coisa no Styles URL, Style URLs. Ele espera receber aqui uma array de caminhos, tá? Porque o styles, você pode ter um ou mais arquivos, ou nenhum. Aliás, se eu excluir aqui, não me dá problema, não me dá problema nenhum. Sim, o problema que vai dar é que não vai ter estilização. Mas não dá erro, ele compila tranquilamente, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, basicamente é isso, o componente. Aí, o seu componente, eu acredito que eu falei na primeira aula de introdução do Angular, ele vai se comunicar, né, com o template, né? Por exemplo, você tem ali na sua view, no nosso caso aqui, né? A gente tem nossa view. A ideia é que, de alguma forma, o seu componente possa mandar alguma coisa para essa view, conforme a gente está vendo aqui, né, Maria, e também o oposto, né? Que a minha view, né, o meu template, possa se comunicar, passar alguma coisa para o meu componente, tá? A gente já viu as formas dessa comunicação, né, ali através do interpolation, através dos property bind, do tree data bind, através dos próprios eventos ali que a gente captura, né? Change, click, focus, blue e por aí vai. Tem uma porrada uma porrada de eventos, tá bom? Então, isso são formas de acontecer a comunicação entre o template e o componente, tá? Beleza. E aí, beleza, a gente está vendo aqui a comunicação entre o nosso component e o nosso template. Mas e quando eu quero comunicar com outro componente? E aí, como é que eu faço? Quero passar uma informação para um componente ou quero receber essa informação do componente? E aí, como é que eu faço? Isso é o que a gente vai ver nesse vídeo, tá bom? Beleza. Para fazer isso, qual que vai ser o intuito desse vídeo para demonstrar essa comunicação? Eu vou estar criando aqui, inclusive eu já tinha até feito esse vídeo, mas não ficou muito legal, aí eu só printei aqui como que ele vai ficar no final, tá? Mas eu vou fazer a implementação aqui, passo a passo com vocês. A ideia é ele ficar mais ou menos assim. A gente vai ter dois botões, um mais e um menos. E aqui no meio a gente vai ter o valor atual, em que o mais ele vai incrementar esse valor e o menos ele vai decrementar. Com a pequena regra que aqui não pode ficar negativo, tá? Eu poderia deixar negativo, mas só para flosice. Só para não ficar negativo aqui, tá bom? Então, basicamente, isso daqui é o que a gente vai trabalhar nesse vídeo para a gente ver esses conceitos da comunicação. Por quê? Porque aqui eu vou ter um componente principal, que vai ser o meu result, e esse meu result, ele precisa saber quando eu cliquei nesse botão. Esse botão aqui, eu vou componentizar ele. Por que eu vou componentizar ele? Porque se vocês olharem bem aqui, esses dois botões, eles são bem semelhantes, né? Não vou dizer que são iguais, porque, por exemplo, aqui tem um mais e aqui tem um menos. Mas tirando isso, eles são iguais. Tirando o mais e o menos, eles são iguais. No tamanho, na cor. Então, como eles são iguais, eu vou componentizar isso. E, e aí, como eu vou componentizar, o botão de fato vai estar dentro desse componente. Então, de alguma forma, eu preciso informar para o componente pai
é quando esse componente, né, quando esse botão foi clicado. E aí é onde a gente vai ver os conceitos dessa comunicação, como que se dá. Da mesma forma que esse número aqui também vai ser um outro componente, vai ser o componente description, tá? E aí, quando esse botão aqui, né, ele houver um clique nele e ele comunicar pro pai, né, que houve um clique, eu preciso incrementar esse valor aqui. Ele não pode ser mais zero, ele tem que ser um. Então, é esse o outro conceito que a gente vai ver, que é o pai passando, né, comunicando com o filho. No caso aqui vai ser o descriptivo. Por que que é filho? Porque ambos esses componentes eles vão estar dentro do componente result, que é o nosso componente pai, tá? Então, os componentes que estão dentro desse componente, a gente chama de componentes filho, beleza? Entendido isso, então vamos pôr a mão no código. Antes de pôr a mão no código, né, só mostrar aqui que eu deixei aqui um checklistzinho, conforme eu for fazendo, eu vou ticando aqui. Até para mim ter um roteiro aqui no ficar perdido. E também até para quando eu for ticando aqui, vocês vão vendo, né, o que, assim, até de forma descritiva aqui, o que eu fiz, tá bom? Às vezes sem precisar que eu venha e fale, eu fiz isso, fiz aquilo, tá bom? Beleza, dito isso, então vamos pro vídeo, senão vai ficar longo. Aqui, pessoal, só para vocês ficarem atentos, né? Eu habilitei, né, o componente que a gente criou, o result. Aqui, através desse select aqui, eu consigo mudar. Opa, faltou adicionar a opção do example 07. Então, aqui a gente consegue mudar para todos os componentes que eu já criei. E aqui por depois eu já deixei o componente que a gente vai usar, porque senão toda hora que eu salvasse eu tinha que vir aqui e alterar, tá bom? Então, beleza, dito isso, eu já coloquei aqui. Aqui não preciso mais mexer. No app component, aliás, no template do app e nem no componente. Agora vamos continuar aqui o que eu coloquei no nosso Trello, tá? Criar dois botões, estilizar os dois botões. Para estilização, pessoal, eu vou utilizar aqui um site chamado CSS Button. Aliás, né, o nome é esse daqui, Best CSS Button Generator, que aqui com ele a gente consegue é, ter uns botões mais estilizados, mais bonitinho, e ele me dá o CSS desse botão, tá? Então não vou fazer tudo isso na mão, mas, mas algumas coisinhas eu vou precisar fazer, tá? Então vou aqui só escolher o tipo do botão. Vamos ver se eu escolho, venho aqui, clico nele, ele me dá todo o CSS desse botão, tá bom? Então vou copiar isso daqui e levar lá para o nosso componente, tá? Vou deixar o link desse site aqui também no comentário fixado, junto com a documentação aqui que eu achar relevante. E aí vocês brinquem à vontade, tá bom? Então, beleza. Agora, dito isso, agora acabou a falação. Agora é código. Lá vai eu comentar de novo, pessoal. Vocês viram tirando aqui uns pontos e vírgula, né? Porque aquele site ele me dá em CSS, tá? Ele me dá aqui em CSS. Esse arquivo aqui, ele é SAS. O SAS, ele não utiliza ponto e vírgula. Então, se eu colocar ponto e vírgula aqui, ele vai me dar erro, tá? Então, por isso que eu saí tirando todos os pontos e vírgula. Aqui do outro lado, vocês perceberam que eu dei um espaçozinho aqui, flufluzer seminha, tá? Só porque eu não gosto de deixar grudado assim os valores com as propriedades, tá bom? Mas o outro lado é porque ele é daí. Inclusive, vou salvar aqui, colocar um ponto e vírgula aqui, vou salvar e vocês vão ver que ele tá funcionando
Agora ele dá erro, entendeu? Então foi por conta disso que eu tirei, tá bom? Então agora, dito isso, agora acabou de novo a falação. De novo, voltando à falação aqui, pessoal, mas é por uma boa causa. É, um dos motivos de eu utilizar o SAS é que ele tem uma sintaxe mais interessante para mim, tá? Inclusive, eu estou aprendendo a mexer com ele, estou fazendo um curso na Udemy, eu achei muito bom. Depois eu vou até indicar caso vocês tenham interesse, tá? O curso para vocês. É, do jeito que estava aqui, ele é o equivalente ao que eu acabei de fazer aqui, que tirei aqui a classe e isso daqui e simplesmente deixei apenas esse comercial, dois pontos, rover, comercial, dois pontos, active. É a mesma, ele tem o mesmo efeito, tá bom? Beleza, agora acabou, de novo, acabou os comentários. Voltando aos comentários aqui, pessoal, desculpa. É porque ele tá dando um erro aqui e ele fala que é aqui, mas não é, tá? De que eu tinha passado da outra vez. Porque, eu não sei por que que acontece isso. Eu copiei daqui e aí ele pega alguns espaços que não é para pegar. E o SAS, ele tem uma indentação, ele funciona igual o Python. Quem conhecer de Python aí vai entender do que eu estou falando. Ele funciona através de indentação, tá? Então aqui, o que acontece é que eu preciso indentar aqui. Então eu vou voltar aqui e vou dar um tab, salvar. E agora funcionou. Parou de dar erro, tá? Então era esse o motivo de ele estar dando erro. Então, caso vocês utilizem SAS, caso vocês copiem do jeito que está aqui, saibam que vocês podem ter esse tipo de erro por conta da indentação. Aí é só vocês selecionar tudo, recuar lá para o junto aqui, esse aqui, junto daqui, dar um tab de novo, que aí vocês conseguem é, limpar aquele erro, tá bom? Então, beleza. Dito isso, vamos continuar. Ah, só no detalhe, né? Mais uma vez falando porque ia continuar e não continuei ainda, né? Dá um saco para vocês, né? Porque é o seguinte, aqui eu estilizei, mas vocês veem que não refletiu em nada aqui. Por que que não refletiu? Porque o nome da classe aqui, né? Eu alterei aqui e não alterei lá no CSS. Então, simplesmente por isso. Salvei aqui e já deve refletir lá na tela. Beleza, refletiu, tá? Então, beleza. Agora, dito isso, eu vou continuar. Beleza, pessoal, aqui. Primeira parte que já finalizamos, né? Metade, né? Finalizamos mais da metade. Foi criar os componentes, estilizar e, e agora o que é que falta, né? Criar uma variável para armazenar o valor atual, né? Que é o que vai mudar aqui, né? 0, 1, 2, 3, conforme eu for clicando aqui ou aqui. É, e criar os métodos lá no meu componente justamente para no clique, né, dos botões ele fazer esse incremento ou decremento, tá bom? Beleza, então vamos continuar.
pessoal, como eu tinha falado, né? Eu tenho uma regrinha para não deixar ele ficar negativo, então se for menor ou igual a zero, eu não deixo passar para decrementar mais. Eu poderia ter colocado zero igual a zero, zero, mas para garantir, eu deixei assim. E detalhe, né? Vocês me viram aqui apagando aqui umas coisas que já vem por default quando a gente criou o componente com o CLI do Angular. Isso é questão de boas práticas. Se eu não estou utilizando aquele método, aquele construtor, eu é, elimino, tá? Eu deixo aqui o mais limpo possível o meu código, tanto aqui como também no meu arquivo de estilização. Se eu não estivesse utilizando isso daqui, como vocês vão ver já já, eu vou eliminar, tá? Isso são boas práticas para manutenção do código, isso é excelente. Imagina você chegar num código e ver 500 linhas. E aí você tem que mexer ali em algo para mudar uma estilização lá no front que está dando errado. Cara, você vai ficar com medo, né, de excluir uma coisa ali indevida. Então é isso, tá? É, coloquem sempre em prática essas boas práticas. Bom, beleza. Dito isso, vamos continuar aqui. Maravilha, pessoal. Aqui é a primeira parte aqui do nosso vídeo está pronta, que era criar os botões e adicionar nessas funcionalidades, né? Que era do incrementar e decrementar, isso mesmo. E aqui, como eu falei, né? Que ele não fica negativo, tá bom? E agora, qual que é o próximo passo, né? Conforme eu tinha falado antes, né? Se vocês olharem bem, esses botões aqui, eles são, tirando a parte do mais e do menos, eles são idênticos. Então, eu vou componentizar eles. E assim, qual que é a vantagem também da componentização? Se eu tivesse uma aplicação maior, eu poderia utilizar esse botão. Digamos que essa cor aqui fosse o padrão da minha empresa. Eu poderia utilizar ele em qualquer lugar. E digamos que daqui um ano, vou mudar aqui o padrão da empresa, colocar um azul, mas isso, vou mudar de verde para azul. Eu iria somente no componente lá onde eu criei e mudaria. Isso refletiria já diretamente em toda a aplicação. Então, essa já é uma das vantagens de utilizar componentização, tá? Tem outras também, questão de organização, e por aí vai, tá? Reaproveitamento de código, você não está digitando código duplicado. Então, são muitas as vantagens. Mas nesse caso específico aqui, eu vou componentizar ele e também a descrição apenas para demonstrar a comunicação, tá? Não é por conta de reaproveitamento de código nesse caso aqui, tá bom? Beleza, dito isso, vamos componentizar agora, né? Aqui, voltemos aqui, então aqui foi concluído. Nossa checklist de result foi concluído. Vou ocultar. E agora vamos refatorar o nosso código. Então, vou criar dois componentes e vou mover, né, isso daqui tudo para dentro desses componentes, tá bom? Beleza, pessoal. Aqui eu fiz a substituição dos dois botões, né, pelo nosso componente app button. Agora, conforme vocês podem ver, né, os dois estão iguais. Por quê? Porque esse maisinho, ele está lá dentro do nosso componente button, né, do nosso app button. Só que isso não pode acontecer. Ele tem que chegar aqui de forma via parâmetros, né? Como que eu posso fazer isso, né? Tem duas formas, né? Tem a forma através das inputs, né?
E tem a outra forma que eu utilizei, inclusive no vídeo lá do relógio digital, que é utilizando o recurso avançado do Angular do NG Content. E aí, qual que é a vantagem de eu utilizar o NG Content? Eu também expliquei lá no outro vídeo. É que, além de eu passar valor igual eu passo para input, com o NG Content eu posso passar elementos HTML, que é o que eu vou fazer, tá? Então, beleza. Aqui, pessoal, conforme vocês podem ver, né, ele já vem sugerido colocar um seletor, um select aqui. Eu não vou utilizar, por quê? Porque geralmente o seletor é mais quando você quer utilizar mais de um parâmetro ali, que você quer passar mais de alguma coisa para dentro do seu componente. No meu caso, eu só quero passar simplesmente um valor simples ali, mais ou menos, então não faz sentido utilizar um seletor. Então, vou apagar aqui e agora aqui eu vou passar o mais e aqui vou passar, aliás, né, eu vou passar através de uma classe, né? Aliás, uma classe não, de um elemento HTML, né? Então, feito isso aqui, temos os nossos mais e menos. Mas vocês percebem que ele perdeu a estilização, né? Por quê? Porque lá dentro eu não tenho mais aqui a, a, a estilização. Eu tenho duas opções agora, né? É o quê? Estilizar lá fora ou jogar, né, o spam aqui dentro. E eu vou optar por estilizar lá fora, só que aí nesse caso eu vou ter que tirar aquela estilização que eu tinha colocado aqui. E agora aqui eu preciso passar a classe novamente, né, pro spam. E aí ele volta à estilização do jeito que estava antes. Então isso daqui esse recurso aqui eu uso pouco ele, né, mas eu tô até começando a olhar para ele assim, de uma forma que meus olhos ficam brilhando. De tão assim, de ser um recurso tão, e até falar um palavrão aqui, mas ser um recurso tão maravilhoso, né? Beleza, do nosso componente button, agora o que que falta, tá? É, no componente result, né, eu preciso capturar o evento de clique do componente button, né? Porque agora, conforme vocês podem ver aqui, quem que capturou o evento de clique é o meu componente button e não mais aqui. Só que eu preciso passar para o componente pai, no caso o componente result, quando houver um clique aqui. Porque aqui no meu componente, conforme vocês podem ver, eu estou capturando os cliques, ó. Só que o meu componente pai não está sabendo que houve um clique aqui. Então, eu preciso passar essa informação para ele. Então, de que forma que eu passo essa informação para o componente pai? Eu passo através do decorator @output. Esse decorator ele vem ambos, tanto esse como esse daqui, eles vêm do ângulo @angular/core, tá? Então vou criar aqui no meu componente, né? Ele vai ser eu vou utilizar aqui uma variável que vai ser do tipo event emitter, que também vem do Angular Core, fazendo a nossa limpezinha aqui, né? E agora, quando eu clicar aqui no botão, eu vou emitir um evento. Vou apagar isso daqui, que eu não vou precisar mais. E agora, lá no componente Py, eu vou pegar esse evento aqui. Se vocês lembrarem, né, a gente tem aqueles eventos change, click, uma porrada de eventos, né? Só que a gente pode criar os nossos próprios eventos, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, com isso agora, a gente pode vir aqui fazer isso daqui. Inclusive, ó, a ideia até me ajuda. Quando eu começo a digitar aqui, ó, vocês percebem que ela já coloca entre, né, ela coloca o autocomplete e já entre parênteses, né, que é a forma da gente capturar os eventos.
Dou um Enter aqui, aí falta só informar qual que é o método ou expressão que eu pretendo vincular esse método. Então, com isso daqui, o meu, a minha incrementação, nem sei se a palavra é essa, né? O meu incrementar já deve estar funcionando. Se eu vim aqui e clicar, ele deve incrementar. Oh, que maravilha, gente. Então, agora basta eu fazer a mesma coisa aqui pro decrement, né? Que é do botão de menos, e vincular ele ao método decrement e salvar. E pronto, pessoal, aqui está funcionando perfeitamente. Olha que maravilha. Agora só falta o nosso componente, né? Description, né? Então, vou apagar essas coisas aqui que a gente não está utilizando, né? Lembrando que eu falei lá quando eu estava excluindo aqueles métodos, né, que a gente não estava utilizando. Limpeza do código, deixa só o que você utiliza, tá? Que é a mesma coisa também. Aí eu deixando sujeira aqui. Beleza, aqui no botão já tá ok, estilização tá ok, só tem o que a gente está utilizando aqui. Aqui no Result também só tem o que a gente está utilizando aqui no CSS, por enquanto, né? Então, vamos chamar o nosso app description. E eu vou comentar isso daqui. Beleza? Feito isso, ele deu uma quebrada aqui agora, né? Colocou os botões em cima e o botão embaixo e o description aqui no meio. Beleza. Ok, a gente já tem agora uma parte, né? Que é o filho comunicar com o pai. E agora, para o pai comunicar com o filho, para o pai passar um valor para o componente filho, como é que eu faço? Eu vou. Eu já tinha até criado aqui o componente, né? Só ticar aqui, né? O do button a gente encerrou. Já foi criado o componente description. E agora a gente vai passar a descrição com a estilização para o componente filho. Então, vamos vir. Beleza, feito isso, ele já voltou a funcionar, só que agora ele não está mais incrementando, né? Porque o valor está fixo aqui. Eu comentei a variável que a exibição, né? Onde estava sendo exibido o valor. E aqui do outro lado, no nosso descript, ele está sendo um valor fixo. Então, conforme eu falei anteriormente, né? A gente tem uma forma da gente, no componente filho, receber algum valor, alguma variável ali do componente pai. De que forma que é essa? É utilizando o decorator @input, que ele vem do mesmo lugar que vem o output, do @anglocore. Com isso daqui, lá no nosso result, a gente utilizando os property bind, né, a gente já consegue agora fazer o nosso bind do current value para a propriedade value do nosso app description. Feito isso daqui, ele já deve estar funcionando. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Vamos limpar o nosso arquivo de estilização, né? Que aqui não utiliza mais esse span description, que ele foi passado para quem? Ele foi passado foi passado não. Deixa eu recortar apenas e repassar para cá. Agora sim, o nosso result ficou limpo, olha, ficou somente com o que está sendo estilizado nele, tá? O nosso description, né, tem o que somente está sendo utilizado nele, tá? E o button também, mesma coisa, só tem o que está sendo utilizado nele. Os componentes ficaram limpos e com isso, pessoal, com isso eu apresentei aqui para vocês tudo que eu tinha planejado aqui para esse vídeo, né? Aqui, deixa eu finalizar aqui, né? Passei a descrição para dentro do componente description e passei o valor atual do componente result para o componente description com o decorator @input. Com isso, eu finalizei aqui, né, o meu checklist. Tudo que eu tinha planejado para cá, eu fiz. Só mudei aqui a cor dos botões, né? Só para variar, mas a ideia continua a mesma, né?
E aqui, né, conforme eu falei anteriormente, nós criamos o nosso evento, né? O nosso evento customizado. E aqui também nós criamos, apesar de a gente já ter visto isso daqui nas aulas, no vídeo, né, do relógio dinâmico, né? A gente criar nossas propriedades, inclusive, né, lá eu tinha até, mas eu acho que eu voltei pro nome velho, né? Foi justamente onde eu passei aquele problema lá que não era o nome da propriedade, e sim o que eu estava atribuindo para ela, né? Aqui, inclusive, eu poderia até ilustrar o que eu falei lá no início do vídeo. É, eu estou passando aqui, essa variável aqui, ela é do tipo, deixa eu minimizar aqui, ela é do tipo number. Se a gente passar o mouse aqui por cima, vocês vão ver que ela está aqui, ó, ela está sendo tipada, né? Tipo number. Então aqui eu poderia passar, ó, diretamente o valor, que ela não vai reclamar, tá? Se eu tirar aqui os colchetes, aí ela vai reclamar, né? Ela vai reclamar que ela encara como uma string, que foi justamente o que eu falei lá no início. Se aquele valor lá eu tivesse passado é, dessa forma aqui, lá ele iria aceitar, porque lá aquela variável ela era do tipo string, tá? Então lá eu poderia ter resolvido dessa forma. Beleza, pessoal. Por esse vídeo é só. Espero que ele não fique grande. Vou tentar reduzir ao máximo aí. Reduzir o que der para reduzir, tá? Espero que vocês tenham entendido a forma que os componentes se comunicam, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários aí que assim que eu ver eu respondo, né? E também aqui, antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir, aliás, primeiramente gostaria de agradecer você que chegou até aqui, tá? Caso não seja inscrito, considere se inscrever. Curte, comenta e compartilhe aí, tá bom? Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Falou?